casa de meu Pai há unção e há poder. Na casa de meu Pai há unção e há poder. E a fofoca cai, e a doença vai, e o demônio sai, 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 e não volta mais. E a fofoca cai, e a doença vai, e o demônio sai, e não volta mais. Aleluia! Onde o Senhor está, coisas maravilhosas acontecem. Opera em nossos corações, Senhor, em nome de Jesus. Na casa de meu Pai há unção e há poder. Na casa de meu Pai há unção e há poder. Na casa de meu Pai há unção e há poder. Na casa de meu Pai há unção e há poder. E o que acontece, igreja? O cego enxerga, o coxo anda, o morto se levanta para adorar a Deus. O cego enxerga, e o coxo anda, e o morto se levanta para adorar a Deus. Na casa de meu Pai há unção e há poder. Na casa de meu Pai há unção e há poder. Na casa de meu Pai há unção e há poder. Na casa de meu Pai há unção e há poder. E a fofoca cai, e a doença vai, e o demônio sai, e não volta mais. E a fofoca cai, e a doença vai, e o demônio sai, 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 e não volta mais. Em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor Jesus. Deus de milagres está neste lugar, amém? Deixa a unção dele tocar em tua vida nessa noite, meu amado. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, oh Senhor. Eu preciso de ti, oh Pai. Sou pequeno demais, sou pequeno demais. Me dá a sua paz, eu largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade.
milagre em mim. Santo é o nome do Senhor. Só Ele tem poder para mudar toda a estrutura da nossa vida e nos fazer pessoas melhores, conforme a sua vontade, conforme os seus projetos. Assim como o vaso na mão do oleiro, nós somos nas mãos do Senhor nosso Deus. Que nós possamos deixá-lo trabalhar em nossa vida, amados, e fazer de nós conforme a sua vontade. Aleluia. Adore ao Senhor. Cante essa letra de coração para Ele nessa noite, porque Ele quer moldar a tua vida. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz. Eu largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Aleluia. Santo é teu nome, Senhor. Opera em nossos corações a tua vontade, o teu querer, Deus. Aleluia. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. Então clamamos ao Senhor e clamamos o nome de
de Jesus e clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Glória a Deus. Naqueles momentos de fraqueza, naqueles momentos de dificuldade, lembre-se de que há sempre um amigo fiel ao seu lado. Ainda quando todos se distanciam, o Senhor Jesus está sempre do nosso lado para nos estender as suas mãos. Amém? Vamos agora receber a palavra do Senhor, aprender mais da palavra de Deus, porque Ele disse, que nós devemos buscar o conhecimento, buscar a sabedoria. A palavra de Deus diz que o povo de Deus perece por não ter conhecimento. E esse culto é muito importante na vida do crente, porque nós, cada vez que reunimos aqui nas quarta-feiras, aprendemos um pouco mais, uma porçãozinha da palavra de Deus para a gente aplicar na nossa vida. Amém? Amém. Esse último louvor, Mineirinho, eu amo demais esse louvor. Quando eu me, como é que fala? Fui aclamado, na igreja lá em Itaiúva, que eu me batizei na igreja Fonte da Vida, Aí, quando eu fui aclamado lá na igreja batista em Itaiúva, junto com os outros irmãos que se batizaram, eles pediam para cada um cantar um louvor, E o louvor que eu pedi para cantar foi justamente esse. Eu amo demais esse louvor. Acho ele lindo, 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 lindo. Deus abençoe. Irmãos, vamos fazer um tempo agora de meditação na palavra. Depois nós estaremos orando, intercedendo. Os irmãos que estão com a gente aí no Facebook, vai deixando o seu pedido de oração, sua necessidade. Daqui a pouquinho nós estaremos orando pela vida de vocês, tá? Pedir a irmã Luzia que se coloque em pé, Luzia. Esteja orando para Deus abençoar esse tempo precioso. Teremos. Oh Deus, é verdade, Jesus. Obrigado, Senhor. Sim, Deus. E aprendermos mais uma porção da tua palavra. Amém, Pai. Te suplico ao Espírito Santo de Deus. Sim, Senhor, ó Deus. Os nossos corações para receber aquilo que vem dele de Deus. Amém, Pai. E que possamos guardar os nossos corações. Sim, Pai. Para não pecarmos contra ti. Amém. Pai, que o Senhor possa estar falando através da vida do pastor. Amém, Pai. Em nome de Jesus. A boca dele, Senhor, sim, Deus. Boca sua para trazer a tua mensagem. Amém. Aleluia. E por onde essa live passar, Senhor, que ela seja canal de bênção nos lares e na vida das pessoas. Amém. Que sirva como transformação. Aleluia. Em nome de Jesus. Sementes que forem plantadas, meu Deus, que possa cair em terra verde, meu Deus querido. Aleluia. Fica conosco, nos orienta. Nossas falhas. É o que eu te suplico, em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Você? Como a gente está fazendo assim, esse modelo de estudo, Se os irmãos tiverem alguma dúvida, só levantar a mão, que o Renivaldo vai estar passando o microfone para os irmãos, tá? A ideia é a mesma, a gente fazer sempre aquele bate-papo, quiser fazer alguma colocação, algum questionamento, se eu puder ajudar, a gente chegar aqui a um entendimento, nós faremos dessa forma, tá bom? Bom, a gente tem estudado, aquele tema bastante polêmico, um crente pode perder a salvação, sim ou não? E eu quero hoje ver se a gente consegue finalizar esse tema
para a gente poder dar andamento aí nos próximos estudos, tá? Para isso eu vou recapitular tudo aquilo que a gente já falou hoje de uma forma bem rápida, então entrar naquilo que eu preparei para hoje, tá? Bom, a gente começou falando sobre o que é salvação. Tentamos aqui, dentro da palavra de Deus, tá funcionando esse? Tá, né? Definir o que é salvação. Nós lemos o texto de Efésios capítulo 2 e de João no capítulo 3, né? Efésios 2, o texto clássico de Efésios 2, 8 e 9, diz que somos salvos pela graça de Deus, por meio da fé. Isso é um presente de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, né? Então a salvação é um ato exclusivo de Deus. Deus é quem nos dá a salvação. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Pela graça, por meio da fé em Jesus Cristo, tá? Falamos também de João 3, que a salvação é um novo nascimento, a conversão, o ato da conversão é um novo nascimento. Nós, as mulheres, né, geram à luz um filho biológico, mas o Espírito Santo de Deus é quem pode gerar um nascimento espiritual. É Ele quem dá a luz a um nascimento espiritual. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Mas aí nós tentamos enfatizar também, quando isso acontece na vida de um cristão, um novo nascimento, uma conversão genuína, isso traz consequências, isso traz evidências. Nós falamos sobre evidências na vida de uma pessoa que é salva. E aí nós trouxemos aquele questionamento, né? Será que só a fé é suficiente para salvar? E aí nós lemos o texto de Tiago no capítulo 2, que a fé e as obras, elas operam juntas. Da mesma forma que um corpo sem o fôlego de vida está morto, a fé sem obras, ela está morta. Nós não somos salvos pelas obras, mas as obras evidenciam alguém que é salvo pela graça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Só as obras, pastor? Não. Se fosse assim, algumas seitas aí, algumas vertentes religiosas poderiam assegurar a sua salvação, porque são riquíssimas em boas obras. Tiago 1,27 diz que a verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas nas suas dificuldades e manter-se incontaminado com esse mundo, ou seja, praticar boas obras, mas viver uma vida de santificação. O nosso Deus diz: sede santos, porque eu sou santo. Sem santidade, ninguém verá o Senhor, diz a palavra de Deus. Então esse processo chamado de santificação, mas o Espírito Santo de Deus sempre nos trará o arrependimento, né? João Batista pregou isso: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Jesus pregou da mesma forma: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, tá? Então, por que nós batemos nessa tecla? Porque infelizmente hoje em dia, o que nós temos visto é uma fé professada de boca, mas infelizmente em muitos casos apenas uma fé nominal. Antigamente existia, eu não peguei essa época, né? Às vezes o mineiro fala: naquela época, 20, eu não fazia ideia o que era evangelho naquela época. Mas lá atrás era perseguição quem se declarava cristão, né? Existia um preconceito muito grande. Hoje em dia é status. Hoje em dia você vê pessoas famosas se declarando cristãos, jogadores de futebol, cantores, atrizes, atores, enfim, é meio que status hoje ser cristão. Mas uma fé salvífica, uma fé salvadora, ela é evidenciada por boas obras e santificação, arrependimento, tá? Obrigado, Sueli.
Nós gastamos uma quarta-feira para falar isso. A outra quarta-feira, nós trouxemos alguns textos que evidenciam como nós podemos ter segurança da nossa salvação, né? Eu li aqui alguns textos para vocês, por exemplo, de João 5:24, Jesus dizendo: olha, aquele que crê em mim e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, jamais entrarão em condenação, pois passaram da morte para a vida. Jamais, condenação jamais, passaram da morte para a vida. Quem crê em Jesus e crê naquele que o enviou. Ainda no Evangelho de João, que é riquíssimo sobre esse tema, no capítulo de número 6, um capítulo à frente, Jesus dizendo que Ele é o pão da vida, quem comer dele e beber dele nunca mais terá fome, nunca mais terá sede. E Jesus disse assim em João 6, faço questão de ler, no verso de número 37, ele diz: contudo, aqueles que o Pai me dá virão a mim, e eu jamais os rejeitarei. Em outras versões, Jane, você está colocando em qual versão? Tenta colocar naquela mais revista e atualizada, ao meio da revista e atualizada. Aquele que o Pai me dá virá a mim, e aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Jesus disse: eu não vim fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? Que todos aqueles que o Pai me deu, que nenhum deles se perca, mas que todos tenham a vida eterna. Jesus é o pastor responsável por fazer com que todos aqueles que o Pai entregou na mão dele, e ele não rejeita nenhum daqueles que o Pai entregou nas suas mãos, Jesus é responsável por fazer que nenhum deles se perca, mas que todos tenham a vida eterna. No capítulo 10 de João, para mim o texto mais claro sobre esse assunto, né? João no capítulo 10, no verso de número 27, Jesus diz: minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Em outra versão, elas nunca perecerão, pois meu Pai, aliás, ninguém pode arrancá-las de minha mão, pois meu Pai as deu a mim e Ele é mais poderoso que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um, Jesus disse. Jesus está dizendo: eu tenho ovelhas, eu sou o pastor. As ovelhas conhecem a minha voz, elas me ouvem e elas me seguem. Jesus está dizendo, eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão, elas nunca perecerão. Ninguém pode arrebatá-las, ninguém pode arrancá-las das minhas mãos. Isso traz segurança sobre a vida eterna? Sim ou não? Sim ou não? E aí nós trouxemos outros textos de Romanos, capítulo 8, no verso 1, um texto bastante conhecido, que diz que aqueles... Como é que é o texto de Romanos 8, 1? Me ajudem aí. Romanos 8, 1. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma, ele está dizendo, né? Nenhuma. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Falamos que se quem promove a salvação, quem dá à luz a salvação é o Espírito Santo de Deus, é Ele quem faz, é Ele quem gera um novo nascimento. Portanto, é Ele quem começa e é Ele quem completa a obra de salvação. Em Romanos 8 também, que é riquíssimo sobre o assunto, né? No verso 29 ele diz: pois Deus conheceu
de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Depois de predestiná-los, ele os chamou. E depois de chamá-los, os declarou justos. E depois de declarar os justos, lhes deu a sua glória, ou glorificou. Então Deus predestinou. De antemão, antes da fundação do mundo, Deus já nos escolheu para sermos segundo a imagem do seu próprio Filho. Por isso ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele nos predestinou. Antes de eu e você nascermos, nós já havíamos sido escolhidos por Deus. Fomos destinados à salvação. E aí então Ele nos chamou. Você ouviu o Evangelho, você creu na palavra de Deus, você foi chamado por Deus. Quando você aceitou o chamado de Deus, que na minha opinião é irrecusável, quando o chamado é do Espírito Santo, Ele te justificou. Fomos justificados. E depois que fomos justificados, um dia seremos glorificados. O próprio Deus que predestina, é o Deus que chama, é o Deus que justifica e é o Deus que nos glorificará. A obra é completa. Filipenses 1,6 diz que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la. A obra é do Espírito Santo de Deus. E aí surgiram algumas dúvidas e questionamentos. Pastor, então a impressão que dá é que se eu tenho segurança da salvação, se eu já declarei a minha fé em Jesus, se a salvação é pela fé, então eu posso fazer o que eu quero, posso viver pecando, né? Esse é o questionamento de quando a gente traz esse assunto. Uma vez salvo, para sempre salvo, salvo para sempre. Então, só levantar a mão, creio em Jesus e eu estou salvo. A Bíblia diz que em Efésios 1,4, que nós lemos também, diz que nós somos eleitos por Deus, somos chamados por Deus para viver uma vida santa e irrepreensível. O salvo, aquele que teve um novo nascimento, ele não programa a sua vida para pecar, mas isso não impede que ele peque. O pecado não é um prazer que nós temos, o pecado é um acidente de percurso. É por isso que 1 João 1,9 diz que se nós pecarmos, temos um advogado. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. O pecado não faz com que eu perca a salvação, mas o pecado me rouba a alegria, o prazer da salvação. Quando Davi pecou, a oração dele no Salmo 51 foi: torna a dar-me a alegria da tua salvação, restitui a alegria da tua salvação. Ele não pediu restitui a salvação, restitui a alegria da tua salvação. É por isso que muitos crentes às vezes vivem tristes, cabisbaixos, desanimados, que às vezes precisa tratar alguns pecados e não trata, e perde alegria. Às vezes por isso que o mineiro às vezes fica, vamos lá, vamos bater palma, vamos pular, vamos... E isso não sai espontaneamente, porque existem algumas coisas ainda enroscadas, que precisam ser tratadas, para que essa exultação, a alegria da salvação seja realmente notória, haja uma plenitude de vida cristã. A gente vê Davi dizendo isso no Salmo 51, restitui-me a alegria da tua salvação, triste, abatido por causa do pecado, mas quando ele estava levando a arca, a gente vê Davi dançando, pulando na presença de Deus. O mesmo Davi,
salvo lá levando a arca e salvo quando pisou na bola. O que ele perdeu? A salvação? Não, perdeu a alegria da salvação, né? Um texto muito clássico para mim é de 1 João, também a gente leu no capítulo 3, no verso 9, que diz: aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Uma coisa é pecar, outra coisa é viver na prática do pecado, porque a semente, ou seja, o Espírito Santo está dentro dele e vai promover arrependimento, tá bom? Paramos aqui. E hoje eu vou entrar nos textos polêmicos, tá? Alguns textos que a gente vai olhar assim, vai ler e falar assim: pastor, tudo que você falou até agora foi por água abaixo, quando a gente lê esses textos, tá? Antes de a gente avançar sobre isso que eu falei, alguém tem alguma pergunta, algum questionamento, alguma coisa que não entendeu, ficou mal resolvida? Pode falar. Luzia, aí Reni. Eu creio que um dos textos que ilustra bem não vivermos na prática do pecado é quando Jesus, fala para aquela mulher: olha, você, viveu na prática do pecado até agora, Samaritana? teve vários maridos, mas vá e não peques mais. A mulher adúltera, né? A mulher adúltera. Uhum. Vá e não peques mais. Ele dá uma ordem, ele não fala: olha, se puder não peque, Mas nós, como temos aquela sementinha, que vem lá de Adão e Eva, mas o que é nascido de novo, quando ele erra, naturalmente o Espírito Santo que mora dentro de nós se entristece e nos traz essa tristeza. Amém. Mas é isso que eu penso aí da prática do pecado. Amém. Alguém mais? Jacinta? Renivaldo aí vai passar para Jacinta. Tem que subir aí o botãozinho aí. É interessante a hora que a gente estava louvando, o louvor de Zaqueu. O Espírito Santo ministrou comigo naquele momento, porque Zaqueu estava em cima, da árvore do sicômoro, E quando ele vê Jesus, que Jesus fala para ele: convém que eu vá à sua casa, ele desce, Então, quando ele desce ali, ele já está rendido ao Senhor Jesus. Sim. Então, quando a pessoa começa a andar com o Senhor Jesus, ela já começa a deixar os erros, as falhas para lá. Sim. Porque aí ele já fala, que ele vai restituir 4 vezes aquilo que ele fez as pessoas passar, Então, eu penso assim, que a caminhada com o Senhor Jesus é cada dia assim. Amém. E nós temos que subir cada dia. Amém. Para estar mais perto dele. E esse texto de Zaqueu é muito ilustrativo para isso tudo que a gente falou, Se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, vou restituir 4 vezes mais, vou vender o que eu tenho, vou dar metade aos pobres. Boas obras, vou dar metade aos pobres. E restituir, arrependimento. Eu roubei, vou devolver, As 2 evidências de alguém que é salvo. E aí Jesus fala: hoje veio a salvação até essa casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido, Interessante. Alguém mais sobre isso que a gente falou? Dúvidas, questionamentos, acrescentar algo? E aí nós vamos então avançar, tá? Eu tenho 2 textos que eu gostaria de trazer para os irmãos, que é o texto de 2 Pedro 2:20 e o texto de Hebreus capítulo 6, verso de 4 a 6. Qual vocês querem primeiro? 2 Pedro 2:20.
Vamos ler a partir do verso 17. Segunda Pedro, capítulo 2, verso de número 17. Amém? Ele diz assim: eles são como fontes secas. Eles quem? Alguém sabe me dizer? Sobre quem o texto de 2 Pedro capítulo 2 está dizendo? Está falando sobre falsos profetas, tá? Eles são como fontes secas ou a neblina levada pelo vento. Estão condenados às mais escuras trevas. Com palavras vazias, proclamam sua grandeza imaginária e apelam para desejos carnais distorcidos, a fim de atrair de volta ao pecado aqueles que mal escaparam de uma vida enganosa. Prometem liberdade, mas eles próprios são escravos da corrupção, pois cada um é escravo daquilo que o controla. E quando alguém escapa da maldade do mundo ao conhecer nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas depois deixa emaranhar e se escravizar novamente pelo pecado, está pior que antes. Teria sido melhor nunca haver conhecido o caminho da justiça, do que conhecendo, rejeitar a ordem recebida para viver de um modo santo. Neles se confirmam os provérbios: o cão volta a seu próprio vômito e a porca lavada volta a revolver-se na lama. Gostei da sua cara, Alessandra. Tipo assim, e aí, pastor? Né? Alguém gostaria de comentar sobre esse texto? Qual é o seu entendimento sobre isso? Né? Alguém gostaria de falar? Alguém? Você, Caleb? Quer falar? Ninguém? Vamos lá. Amados, eu não quero ter preguiça com vocês da gente ler Bíblia hoje não, tá? A gente vai deixar que o texto possa realmente nos dizer o que é que ele está falando, né? Mas assim, vamos ser bem honestos, tá? E eu acho que o texto de Hebreus, quando a gente for para ele vai ser mais forte ainda do que esse texto de 2 Pedro 2,20, tá bom? Existem alguns textos da Bíblia, e eu acho que o de Hebreus 6 é mais forte ainda, como eu disse, que geram realmente interpretações diferentes, tá? E a gente precisa sim ter muita humildade para se debruçar sobre esses textos, porque existem polêmicas até hoje sobre alguns desses textos, tá? E a nossa intenção aqui é nós realmente, com humildade, com zelo na palavra de Deus, tentar absorver aquilo que o texto realmente está nos dizendo, tá? Bom, em momento algum aqui, o texto ele está falando sobre se a pessoa é salva ou a pessoa não é salva. Mas como eu disse para vocês aqui, quando a gente lê o texto, quando a gente bate o olho aqui, a impressão que dá é que realmente a pessoa conheceu e voltou atrás. Não é isso? O cão volta ao vômito e a porca que havia sido lavada volta de novo para a lama, tá? Para a gente entender o contexto da passagem, se a gente for pegar lá do capítulo 1 de 1 Pedro, o Pedro ele está incentivando aqueles irmãos a crescerem na fé, a confirmarem a sua salvação, né? Por que confirmarem? Porque às vezes bate uma dúvida a respeito da certeza da salvação,
Se eu for perguntar aqui, né, talvez algum dia você já teve dúvida da sua salvação? Talvez vai existir esse questionamento. E eu expliquei na semana passada que certeza da salvação é diferente de segurança da salvação. A segurança da salvação quem dá é Jesus. Mas a certeza da salvação pode ser algo intrínseco, né? Pode ser que eu estou firme com Jesus, eu tenho certeza, convicção da salvação. Mas existem momentos que de repente eu estou mais ou menos e eu penso, poxa, se Jesus voltar agora... Não é assim que funciona a coisa, né? Então Pedro aqui nessa carta, ele está incentivando os irmãos a crescerem na fé, a confirmarem a sua salvação. Ele está exortando os irmãos a se debruçarem sobre a palavra de Deus, sobre aquilo que ele, Pedro, junto com os demais apóstolos, anunciaram a respeito de Jesus Cristo. Pedro lançou o fundamento, Pedro anunciou Jesus para eles. E Pedro estava dizendo, olha, fiquem atentos, não somente aquilo que eu falei, mas se atentem para aquilo que os profetas falaram a respeito de Jesus. Ele estava levando o povo para a palavra de Deus. E eu quero ler alguns recortes do capítulo 1 com vocês, né? O verso 5, ele diz assim, no capítulo 1 de 2 Pedro: diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescentem à fé a excelência moral, a excelência moral, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a devoção a Deus, e a devoção a Deus a fraternidade, e a fraternidade o amor. Perceba que ele está estimulando os irmãos, cresçam, acrescentem a fé, não é somente a fé, mas acrescentem a fé. Todos esses requisitos, cresçam, amadureçam, busquem conhecimento, busquem excelência moral, busquem isso. Quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles que não se desenvolvem desse modo, são praticamente cegos, vendo apenas o que está perto, e se esquecem de que foram purificados de seus antigos pecados. Ele está dizendo, se você crescer, se você aprofundar, não ficar só na fé, mas acrescentar a fé, excelência moral, conhecimento e todas essas coisas que ele colocou, você vai ser produtível, você vai ser útil, você vai chegar a um pleno conhecimento de Jesus Cristo. Mas se a sua fé for uma fé rasinha, superficial, for uma fé professada em Jesus Cristo, mas estagnada, você não vai ser útil, você não vai ter o pleno conhecimento de Jesus Cristo. E ele diz, você vai ser praticamente um cego. É isso que ele diz, você vai se esquecer de que foi purificado dos seus antigos pecados. Uma fé praticamente inativa, uma fé praticamente inútil, não é? Por isso, irmãos, trabalhem ainda mais arduamente para mostrar que de fato estão entre os que foram chamados e escolhidos. Façam essas coisas e jamais tropeçarão. Assim sua entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será acompanhado de grande honra. Na versão mais antiga, do versículo 10, se alguém tem para mim aí, qual que é a sua, Nilza, Jacinta? Ah, tá. É a mais antiga? No verso 10, o que diz? Dez. 2 Pedro, capítulo 1. Tira a máscara para mim, por favor. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação,
e eleição. Portanto, procedendo assim, se esforcem para confirmar a vossa eleição e a vossa vocação, tá? Como eu me esforço? Buscando exatamente esse crescimento que a palavra de Deus nos orientou aqui. Se eu não fizer isso, vou ser inútil, vou ser praticamente cego, vou praticamente esquecer daquilo que Jesus fez por mim na cruz do Calvário, vou viver uma fé vazia, tá? Essa é a primeira recomendação de Pedro. A partir do verso 12, ele está levando o povo para a palavra de Deus. Ele está dizendo: portanto, sempre lhes lembrarei estas coisas, embora já saibam, estejam firmes na verdade lhes foi ensinado. E é apropriado que enquanto eu viver, continue a lembrá-los, pois nosso Senhor Jesus Cristo me mostrou que em breve partirei dessa vida, por isso me esforçarei para garantir que vocês sempre se lembrem dessas coisas depois de minha partida. Percebe que ele faz questão de lembrar sempre. É por isso que a gente precisa ser exposto à palavra de Deus sempre. Às vezes você vem na igreja falando: mas já escutei isso, mas precisa escutar de novo. Da palavra de Deus. Então só me explica aí que eu não estou entendendo ainda. Do jeito que você falou aí do crente aí, da fé pequena aí, do último. Sem crescimento. Ele tem a salvação. Ele tem a salvação. Nós vamos chegar lá. Eu estou destrinchando aqui, para que quando eu chegar lá no ponto principal, a gente entenda o contexto que ele estava falando, tá? Alessandra, pode ser que sim, pode ser que não. Eu acho que o final da vida cristã dele vai determinar isso, tá? Eu vou chegar lá, você já vai entender, tá? Então ele está estimulando o povo a crescer, exatamente como você falou. Agora ele está indo para a palavra. Porque não inventamos histórias engenhosas quando lhes falamos da poderosa vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Não está falando da segunda vinda, não. Está falando da primeira vinda de Jesus. Está dizendo: eu não inventei nada engenhoso quando eu falei para vocês de Jesus. Quem falou de Jesus para eles? Pedro, é ele que está escrevendo a carta, né? Vimos com os próprios olhos o seu esplendor majestoso, quando ele recebeu honra e glória da parte de Deus o Pai. A voz da glória suprema de Deus lhe disse: este é meu filho amado, que me dá grande alegria. Quando foi que Deus Pai falou isso a respeito de Jesus? No batismo: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Pedro estava lá. E no monte da transfiguração em Mateus 17, estava Pedro, Tiago e João com Jesus no monte, e Deus Pai falou a mesma coisa a respeito de Jesus: este é o meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. Então Pedro anunciou para eles Jesus que ele mesmo viu. 18. Nós mesmos ouvimos essa voz do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Mateus 17. Além disso, ou seja, além de eu anunciar Jesus para vocês que eu vi, estava no monte, ouvi a voz do Pai. Além disso, temos a mensagem que os profetas proclamaram, que é digna de toda confiança. Prestem muita atenção ao que eles escreveram, pois suas palavras são como lâmpada que ilumina um lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da manhã brilhe no coração de vocês. Eu acho tremendo isso. Eu anunciei Jesus para vocês, Pedro está dizendo. Não inventei nada engenhoso. Eu estava com ele no Monte Santo. Eu ouvi a voz do Pai dizendo: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Ele diz: além disso, vocês têm os profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel. Todos eles profetizaram acerca do Messias, acerca de Jesus. O Novo Testamento não estava pronto quando Pedro estava falando isso para estes irmãos. Então era uma mensagem oral,
Ele passou o conhecimento de Jesus de forma oral, ele não tinha a Bíblia completa. Então ele está dizendo, olha, além daquilo que eu falei para vocês, vocês têm os profetas, e a mensagem deles é digna de toda confiança. Prestem muita atenção nas palavras que eles falaram, que eles escreveram. E aí ele diz, pois as suas palavras são como uma lâmpada que ilumina um lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da manhã brilhe no coração de vocês. Quem é a estrela da manhã? Jesus. Onde é o lugar escuro? Que quando Jesus entra, brilha nosso coração. Então ele está dizendo, olha, presta atenção, vocês receberam uma promessa de salvação, mas vocês precisam crescer, vocês precisam somar a fé salvadora, a excelência moral, o conhecimento, tudo aquilo que ele falou no capítulo 1, para que vocês não sejam cegos, para que vocês sejam úteis, para que vocês não vivam uma vida rasa, porque se vocês não fizerem isso, se vocês ficarem estagnados, vocês não vão ser úteis, vocês vão ser praticamente cegos, vocês vão se esquecer do que Jesus fez por vocês na cruz do Calvário. Ele não está dizendo, Alessandro, se é salvo ou se não é, mas ele está dando outra exortação, ele está dizendo, prestem atenção, a mensagem que eu anunciei para vocês, eu anunciei Jesus para vocês, eu vi com os meus próprios olhos, eu fui testemunha. Prestem atenção não somente na mensagem que eu falei a vocês, mas também na mensagem dos profetas. Ou seja, se debrucem sobre a palavra de Deus, prestem atenção na palavra de Deus. Gente, deixa eu fazer só um parênteses aqui. Vocês acham que hoje a igreja está sedenta pela palavra de Deus? Vocês acham que hoje há interesse pela palavra de Deus? Ele está dizendo, prestem atenção, ouçam, ela é digna de confiança, porque quando vocês ouvem essa palavra, ela vai começar a clarear o lugar que está escuro, até que a estrela da manhã brilhe no coração de vocês. Uma perguntinha, alguém que está aqui nesse auditório se converteu quando ouviu a palavra de Deus pela primeira vez? Seja sincero. Eu comecei a ouvir a palavra de Deus, sei lá, do tamanho da Gabizinha. Minha mãe esporadicamente minha mãe tinha a Congregação Cristã do Brasil, que era ao lado da casa do meu avô. E o ancião da congregação, na verdade era o cooperador da congregação, ele era um primo de terceiro grau da minha mãe. Como era do lado da minha casa, né, ele me buscava no domingo de manhã para ir no cultinho de jovens. Quem já foi na congregação sabe o que eu estou falando. E algumas vezes eu ouvi a palavra de Deus na congregação. Cresci, adolescente, não quis nem saber de evangelho, comecei a jogar bola, e em 2016, em Campinas, no Atletas de Cristo, um ex-jogador chamado Silas ia buscar a gente lá no alojamento, levava a gente para tomar um lanche, pão com presunto e queijo e Coca-Cola, e eu ia por causa disso, mas lá tinha o culto, e eu ouvia a palavra de Deus. 2017 na Ferroviária, ouvi, mas ouvi pouco. 2018 no Monte Azul, 2008 no Monte Azul, ouvi muito. E em 2009, maio de 2009, em Campos do Jordão, deitado numa cama de hotel, ouvindo o testemunho do Lázaro no programa do Raul Gil, eu entendo que ali eu nasci de novo. Depois de ouvir, até que a estrela da manhã, eu ouvi tanto, até que a estrela da manhã brilhou no meu coração. Alguém se identificou? Ninguém que está aqui se converteu quando ouviu pela primeira vez. Ouviu, até que o Espírito Santo de Deus fez a obra
no teu coração. Tá? E aí, depois que ele deu essas exortações, gente, vocês precisam crescer, vocês precisam se aprofundar, vocês precisam confirmar a vocação de vocês, vocês precisam se atentar para a palavra de Deus, para Jesus, aquilo que eu anunciei para vocês. Vocês precisam prestar atenção na mensagem dos profetas, até que a estrela da manhã brilhe no coração de vocês. E aí então no capítulo 2 ele começa a dizer: por quê? Contudo, assim como surgiram falsos profetas entre o povo de Israel, também surgirão falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão astutamente heresias destrutivas e até negarão o mestre que os resgatou, trazendo sobre si mesmo destruição repentina. Muitos seguirão a imoralidade vergonhosa desses mestres, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Por que ele exorta a igreja a crescer? Por que ele exorta a igreja a se firmar na palavra? Porque ele está vendo perigo ali na frente. O que vai acontecer? Vão surgir falsos mestres entre vocês. O que eles vão fazer? O que um falso profeta faz? O que um falso mestre faz, gente? Engana, introduz heresia, destrói a fé de muitas pessoas, mas destrói a fé de quem? Engana quem? Acho que você citou aqui no louvor, né? O povo de Deus perece por falta de conhecimento. É por isso que Pedro gastou o capítulo 1 inteiro para dizer: gente, aperfeiçoa, cresce na fé, confirma a salvação, se volta para a palavra, medita nela, que tem perigo aí na frente. Os camaradas vão surgir, vão arrebentar com... Jesus falou isso em Mateus 24, que nos últimos dias, estaria assim, coalhado. E eu vou te falar, quantas pessoas esses camaradas infelizmente estão abrindo a porta para levar para o inferno. Gente que não para ler Bíblia em casa, gente que não examina. Eu estou fazendo um estudo de batismo com o pessoal aqui. Quando chega em Atos 17, diz que os bereanos foram mais nobres do que os de Tessalônica, porque enquanto Paulo e Silas estavam pregando, sabe o que os bereanos estavam fazendo? Deixa eu ver se esse camarada está falando aí a verdade. Gente, já pensou que avivamento espiritual ia acontecer? Se nos púlpitos das igrejas o pessoal pregando, os membros de igreja ouvindo a exortação de Pedro, estava comendo, ei, fulano, você está falando aí, filho? Está batendo aqui não, hein? Gente, eu recebi um áudio esses dias atrás, de uma pessoa que frequentou nossa igreja aqui um tempo atrás, de um falso profeta, dizendo assim para a pessoa, a pessoa estava com problema de saúde, mandou uma mensagem dizendo assim, e o camarada dizia assim: olha, eu recebi a mensagem aqui, eu vi o número do teu celular e me arrepiei. Eu vi o teu nome aqui numa, como é que chama? Uma macumbaria, num negócio, foi feito um trabalho de bruxaria para você, terrível, e é para tirar a tua vida em 7 dias. Mas para esse mal ser quebrado na tua vida, com base no Salmo 123, você vai precisar entrar nessa corrente, e você vai precisar me depositar agora R$123. A pessoa mandou assim para mim: pastor, estou desesperado, eu não tenho esse dinheiro para dar. O que o senhor acha? Eu falei: eu acho que esse cara é um pilantra vagabundo, sem medo de errar. O que esse cara é, gente? Já ouviu essa, mineirinho? Falso profeta, falso mestre, charlatão, picareta. Mas como é que você vai discernir isso? Se você não tiver centrado na palavra de Deus. E desses, assim. E era isso que Pedro estava dizendo. Pode falar, Luzia.
E às vezes aparecia assim, live de fulano de tal. Aí eu entrava assim, eu ouvia um pouquinho e falava, meu Deus do céu, quanta heresia numa palavra só. Aí você olhava lá, tinha 420 pessoas assistindo. Falei, ô Jesus, tenha misericórdia, Zia, não deixa esse povo tudo ser enganado. Zia, que bom que você falou isso, sabe por quê? Quero dar um alerta para os irmãos aqui. Pelo amor de Deus, eu não falo nada porque vocês têm liberdade para fazer o que vocês querem, mas por favor, cuidado quem que vocês estão ouvindo no YouTube. Cuidado com as pregações que vocês estão ouvindo, porque tem falso profeta que ele só faz assim com você, só massageia, só passa a mão, é lindo, é bonitinha a mensagem deles, mas não confronta pecado, não fala sobre arrependimento, não fala sobre temor a Deus. Cuidado em nome de Jesus. Pastorear a igreja nos dias de hoje nunca foi tão difícil, porque você prega uma coisa no domingo, mas durante a semana o povo está no YouTube vendo mensagem, vendo lixo, e aí distorce tudo aquilo que você está ensinando na igreja. Cansado, irmão aí. Ô irmão, Eu senti assim um amor muito grande de Pedro por aqueles irmãos no capítulo 15, que ele fala assim, tenha diligência. Quando eu partir, não esqueça do que eu estou falando aqui. Sim. A sensação assim de pensar assim, como que vai ser quando eu partir? Será que eles vão continuar servindo o Senhor? Porque a gente na nossa casa, que foi salvo pelo Espírito Santo de Deus, a gente fica preocupado. Quando eu partir, como vai ser? Qual que era o medo dele, Jacinta? O medo dele não era nem ele partir. O medo dele é que ele sabia que falsos mestres seriam introduzidos. Isso. E tudo aquilo que ele tinha anunciado, se não houvesse uma dedicação daquele povo, seria roubado. Né? É por isso que ele está dizendo aqui no capítulo 2, cuidado com os falsos mestres. Gente, como é que eu conheço um falso profeta, pelo amor de Deus? Vamos lá. Jesus ensinou isso. Eles parecem, o falso profeta, ele está dentro de uma igreja dizendo assim, eu sou um falso profeta? Não, muito pelo contrário. Se todo mundo soubesse onde há um falso profeta, ninguém entraria nessas igrejas. E a aparência deles é de cordeiro. Jesus falou isso no Evangelho de Mateus. Acautelai-vos dos falsos profetas. Eles vêm vestidos aí de cordeirinhos, mas na verdade eles são lobos devoradores. Aí Jesus disse, pelo fruto os conhecereis. Sabe qual é o problema de ficar seguindo pastor de internet? Você não conhece a vida do cara. Ei! Não, ele tá com a Miriam. Caísa vai falar. Sabe qual é o problema de seguir pastor de internet? Vou repetir. Vocês não conhecem a vida do cara. Como é que você vai seguir um cara que você não conhece a vida dele? Vai, Caísa. Minha língua tá coçando, eu tenho que falar. Fala, meu irmão. Vai pra Irmãos, fora. Vomita. Aproveitando que ele tá falando, eu vou falar uma coisa muito clara pra vocês, né? Cuidado, e aí vai ficar mais claro ainda, porque eu não vou citar nomes, vocês vão lembrar, eu tenho certeza. Cuidado com aquelas pessoas que pregam, que você só vê ela. Tem pessoas, muitas vezes, que você olha a placa da igreja e tá a foto dela enorme, assim, estampada. Comecem a pensar. Tomem cuidado com esse tipo de pessoa. O evangelho não é cristocêntrico para elas. Está nelas, fundamentado nelas. Tomem cuidado com esse tipo de profeta, esse tipo de pregador. Aí depois vem um escândalo, aí tem acontecido muitos escândalos, aí vocês ficam assombrados. Não, mas como assim? Essa pessoa parecia tão de Deus. O evangelho estava focado nela. Corram de pessoas assim, que estão focadas em si mesmas, que pregam elas mesmas, que se vangloriam, que colocam a foto, o outdoor delas, elas são demais. E não pregam a Cristo. O evangelho ele precisa ser cristocêntrico. É esse o segredo para não cair em falsos profetas. Isso que você falou, essa vaidade e arrogância é uma característica de um falso profeta, tá? Olha o texto, vamos voltar para o texto. Aqui vai falar sobre as características desses camaradas, tá? Dos falsos profetas. Aqui eu vou 2 Pedro capítulo 2. Ó, verso de número 10, parte B.
Ele diz assim: tais indivíduos são orgulhosos e arrogantes e atrevem-se até a zombar de seres sobrenaturais. Já os anjos, muitos maiores em poder e em força, não ousam apresentar diante do Senhor uma acusação de blasfêmia contra esses seres. Olha só o 12. Os falsos mestres são como criaturas irracionais, movidas pelo instinto, que nascem para apanhar e morrer. Nada sabem sobre aqueles a quem insultam, e como animais serão destruídos por sua própria corrupção. Aqui ele está falando sobre zombaria acerca de seres celestiais, inclusive demônios, tá? Judas acho que fala sobre isso, de você não ficar muitas vezes zombando de seres sobrenaturais, que você não tem um conhecimento profundo sobre isso, tá? Praticam o mal e receberão o mal como recompensa. Gostam, presta atenção nisso, característica de falso profeta, gostam de se entregar à imoralidade em plena luz do dia. São uma vergonha e uma mancha no meio de vocês, sentindo prazer em enganá-los enquanto participam de suas refeições. Cometem adultério com os olhos e abrigam um desejo insaciável de pecar. Esse é o falso profeta, imoral, aproveita do rebanho, quer sugar o rebanho. Mas gente, quem que eles enganam? Vocês lembram de Efésios no capítulo 4? Efésios capítulo 4, Paulo disse assim: olha, que Deus estabeleceu na igreja pastores, presbíteros. Lá ele fala sobre os dons espirituais. Para quê? Para edificar, para preparar o povo santo para fazer a obra. E aí Paulo está dizendo assim: à medida que vocês crescem, vocês desenvolvem esses dons e crescem na fé e no conhecimento de Jesus Cristo, vocês se tornam maduros. E aí depois ele diz: assim, vocês não serão mais como crianças, levados por ventos, por qualquer vento de doutrina. Tem uma novidade aqui, vamos lá. Mas ali está assim, vamos lá. Assim hoje, vamos atrair, né? Quem que é atraído? Quem não atinge a maturidade. Quem não atinge a maturidade? Quem se nos desenvolve, quem não se debruça na palavra, quem não tem interesse na palavra. E quem que os falsos profetas enganam? Eu duvido que um crente cheio do Espírito Santo, eu duvido que um crente maduro na fé, eu duvido que um crente firmado na palavra vai ser levado por qualquer vento de doutrina. E é aí que ele está dizendo, no verso 14 de 2 Pedro, ele diz: seduzem os instáveis. Quem que o falso profeta seduz? Os instáveis. Um dia eu estou amando Jesus, outro dia o Jesus virou Genésio. E são bem treinados na ganância, vivem sob maldição, desviaram-se do caminho reto e seguem os passos de Balaão, filho de Beor, que amou a recompensa que receberia por fazer o mal. Balaão, porém, foi refreado em sua loucura quando uma jumenta que não fala o repreendeu com voz humana. Aí no verso que eu li 17, eles são como fontes secas ou neblina levada pelo vento. Esse é um falso profeta. As pessoas vão com sede para beber da água, mas o falso profeta, ele é uma fonte seca. Hoje é fácil a gente ter água, né? Você abre a torneira de casa lá, você bebe água, mas nos tempos bíblicos aqui, ainda mais na terra de Israel, aquela escassez, deserto, quente, quando se achava uma fonte seca, uma fonte de água, meu Deus! Mas o falso profeta, ele é alguém que cria expectativa, mas não sacia a tua sede. Você vai para o culto vazio e volta oco. Fonte seca, não tem palavra de Deus sobre a vida da igreja. Ele diz, prometem, aliás, estão condenados às mais escuras trevas, com palavras vazias, proclamam sua grandeza imaginária e apelam para desejos carnais distorcidos.
a fim de atrair de volta ao pecado aqueles que mal escaparam de uma vida enganosa. Se alguém tem uma outra versão nesse verso 18, lê para mim, por favor. Na minha versão diz que eles são capazes, eles apelam para os desejos distorcidos a fim de atrair de volta ao pecado aqueles que mal escaparam de uma vida enganosa. Seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Quem que eles seduzem? Aqueles que mal escaparam. Aqueles que estão quase... Ouviram a mensagem de Pedro, de Jesus. A estrela da manhã estava quase brilhando no coração dele, quase escaparam. Aí vem os falsos profetas e começaram a semear. E eles começaram a dar ouvidos. E quando alguém, verso 20, escapa da maldade do mundo, ao conhecer, na versão de vocês diz, pelo conhecimento, não é isso? Na versão de vocês, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas depois se deixa emaranhar e se escravizar novamente pelo pecado, está pior que antes. Teria sido melhor nunca haver conhecido o caminho da justiça do que, conhecendo, rejeitar a ordem recebida para viver de modo santo. Nele se confirma o provérbio: o cão volta a seu próprio vômito e a porca lavada volta a revolver-se na lama. Deixa eu fazer uma pergunta sincera para vocês aqui. Todos nós concordamos que nós não nos convertemos na primeira vez que ouvimos o Evangelho, certo? Todo mundo concorda? Raramente isso acontece. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas normalmente o processo não é assim. A gente ouve e se converte. Só que, a partir do momento que a gente começa a ouvir, já acontecem mudanças na vida da gente? Sim ou não? Sim. Tanto é que existem muitas pessoas que talvez não sejam salvas, não sejam convertidas, não foram geradas ainda novamente pelo Espírito Santo. Isso talvez ali na frente vá acontecer, mas já ouviram, já até se quiseram se batizar, porque entenderam a mensagem, sabe que esse é o caminho, já mudaram alguns comportamentos, já escaparam de algumas contaminações, de algumas práticas que viviam, já pararam de beber, já pararam de fumar, já pararam de se prostituir, talvez ainda não nasceram de novo, mas alguma coisa já está acontecendo por ouvir. E aí o texto está dizendo que quando alguém escapa da maldade do mundo, ao conhecer, pelo conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas depois se deixa emaranhar e se escraviza novamente pelo pecado, está pior que antes. É melhor que não tivesse conhecido. Alguém ia falar alguma coisa? Luzia, né? A primeira vez que a minha filha Daniela ouviu a palavra de Deus, eu creio que ela se converteu. Amém. Ela tinha 8 anos. Glória a Deus. E ela nunca se desviou do caminho. Glória a Deus. Eu creio nisso, Luzia. A Daniela. Eu creio. A primeira vez que ela ouviu.
E assim, pela insistência dela que eu voltei a ouvir. Glória a Deus. Eu não me converti da primeira vez. Raramente isso acontece, raramente. Pode acontecer. E ela tinha 8 anos e pela insistência dela eu voltei a ouvir. Glória a Deus. Gente, aí eu pergunto para vocês: a pessoa ouviu, recebeu o conhecimento de Jesus Cristo, se livrou das contaminações desse mundo, mas aí se deixou emaranhar novamente pelo pecado. Aí você fala assim para mim: toma, pastor, perdeu ou não perdeu a salvação? Alguém? Gostaria de endossar? Eu olho para esse texto, e aí esse provérbio que ele diz, esse adágio, né? Diz: o cão volta a seu próprio vômito, e a porca lavada volta a revolver-se na lama. Alguém que se converte ao Senhor, alguém que nasce de novo, ele é o que diante de Deus? Filho, ovelha. Duas coisas que ele não é: cão e porca. Eita, gargantinha feroz. Perceba que a natureza do cão e da porca não mudou. O cão voltou para o vômito. A porca, que tinha tomado um banho por ouvir, pelo conhecimento da palavra de Deus, mudou alguns comportamentos, mas eu percebi que a porca aqui não deixou de ser porca. Ela tinha tomado um banho. E ela voltou para onde? Para a lama. Se você pegar essas expressões cão e porca no Novo Testamento, na fala de Jesus, elas não são usadas para filhos de Deus. Mateus 7, no verso 6, Jesus diz: não dê aquilo que é santo aos cães, e não jogue pérolas aos porcos. A mulher cirofenícia queria um milagre da parte de Jesus. Jesus falou assim: olha, não é lícito eu tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Cão e porca nunca foi usado para filho de Deus, pelo contrário. Qual é a minha conclusão sobre o texto de 2 Pedro, capítulo 2? Essas pessoas não foram convertidas verdadeiramente, essas pessoas não foram salvas. Elas ouviram o que Pedro falou. Talvez os falsos profetas ali se introduziram e lançaram uma outra semente, e elas foram enganadas, elas foram emaranhadas novamente pelo pecado. Tiveram conhecimento de Jesus Cristo, mas não nasceram de novo. E aí então o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca retornou para a lama. Alguém gostaria de fazer algum questionamento sobre esse texto? É possível que isso aconteça, irmãos? É possível que alguém que já ouviu o Evangelho se desvie dos caminhos do Senhor? Assim, tá? Para finalizar, que horas são, por favor? Já? Oh, Deus. Aguenta 10 minutinhos? Vai? Ou de coração, ou fala, pastor, deixa para quarta que vem. Vamos. Hebreus 6. Hebreus 6, verso de número 4. Ele diz assim, Hebreus capítulo 6, verso de número 4. Esse é mais tenso ainda. Ele diz: pois é impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que já foram
iluminados, que já experimentaram as dádivas celestiais e se tornaram participantes do Espírito Santo, que provaram a bondade da palavra de Deus e os poderes do mundo por vir, e que depois se desviaram. Sim, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento, pois ao rejeitar o Filho de Deus, eles voltaram a pregá-lo na cruz, expondo a verdade pública. Esse é pior ainda. Hebreus 6, verso de 4 a 6. O que o texto está dizendo? É impossível pessoas que já foram iluminadas pelo Espírito Santo, pessoas que já provaram o dom celestial, pessoas que já se tornaram participantes do Espírito Santo, pessoas que já provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro. Uma vez que elas se desviaram, é impossível renová-las para o arrependimento. Estamos falando do que aqui? Quando você olha um texto desse? Perca de salvação. Não é essa a impressão que dá? Quem é que é iluminado pelo Espírito Santo? Quem é que prova do dom celestial? Quem é que é participante com o Espírito Santo? Quem é que prova da boa palavra de Deus e dos poderes do mundo vindouro? Mas se desviar, é impossível. Ele fala duas vezes, é impossível que elas sejam renovadas para o arrependimento. Eu li esse texto hoje e fiquei... Cabeludo não é? Eu fiquei refletindo assim, ó. É como se a pessoa estivesse pecando contra o Espírito Santo de Deus. Você chegou no ponto já. Gente, para a gente finalizar aqui, tá? Vou tentar dar uma acelerada. A quem a carta é escrita? Tudo é contexto. Aos hebreus. Quem eram os hebreus? Os judeus. O autor desconhecido, ele estava escrevendo a carta a judeus que haviam se convertido ao cristianismo, tá? Se a gente pegar o livro inteiro de Hebreus, se a gente for trazer um panorama bíblico do livro de Hebreus, ele sempre vai estar apontando a figura de Jesus. Então ele começa: Jesus é maior que os anjos, Jesus é maior que Moisés, Jesus é o nosso agora sumo sacerdote. E aí ele fala da adoração na antiga aliança. Agora ele está falando da adoração na aliança com Jesus. O que ele está fazendo? Essa transição do Velho Testamento, das práticas do Velho Testamento, do judaísmo, para a fé salvadora em Jesus Cristo. O que estava acontecendo nesse contexto? Um ambiente de muita perseguição. Muitos judeus que haviam se convertido a Jesus Cristo, que entregaram a sua vida a Jesus Cristo, que estavam fazendo parte de uma igreja, membros, por causa da perseguição, o que eles estavam fazendo? Estavam voltando de novo lá para as práticas do judaísmo. Estavam sacrificando animais de novo. Fazendo isso, o que eles estavam fazendo? Rejeitando a Jesus, botando Jesus na cruz de novo. Muitos judeus não acreditam em Jesus. Se você for em Israel hoje, aliás, boa parte deles não acreditam em Jesus. Eles continuam sacrificando animais, eles continuam ainda presos na velha aliança. Mas a partir do momento que Jesus Cristo se entregou por nós na cruz do Calvário, a antiga aliança foi abolida para uma melhor, que é Cristo. Mas eles estavam voltando atrás. Fazendo isso, eles estavam crucificando Jesus novamente, rejeitando a pessoa de Jesus. Eu entendo, Jacinta, assim como você colocou, que esse pecado é o mesmo pecado que João fala lá na sua carta, que existem pecados que não adianta nem orar.
são pecados para a morte. E o pecado para a morte que a Bíblia fala que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus? É justamente isso: negar a Jesus, apostatar da fé, voltar novamente à prática dos judeus em voltar a sacrificar animais. Não é que eles se desviaram do Evangelho e continuaram a crer em Jesus, não. Se eles estavam sacrificando animais, eles praticamente estavam zombando de Jesus, dizendo assim: eu não acredito em nada que Jesus fez na cruz do Calvário, para mim eu perdi tempo, eu vou voltar lá para o judaísmo. É diferente de 2 Pedro 2, que a porca voltou para a lama. Aqui houve uma apostasia, uma rejeição completa da pessoa de Jesus Cristo. É por isso que o texto está dizendo: nesses casos é impossível que essas pessoas sejam renovadas para arrependimento. Talvez você diga: pastor, então não perdeu a salvação? Aí eu pergunto para vocês: é possível que uma pessoa que esteja dentro da igreja e que nunca se converteu, que essa pessoa receba iluminação do Espírito Santo? Nilza, vai lá. Quando a gente, é bem complexo isso, mas quando a gente vai lá para Apocalipse, que existe aquela palavra que Jesus faz a separação entre bode e ovelha, né? Vinde bendito do meu Pai, por outro ele fala: no teu nome nós não expulsamos demônios, no seu nome nós não falamos novas línguas. Então, eu não sei onde que eu li em algum lugar, que alguns dons que nós recebemos, nesse momento que a gente entende, tem essa experiência que fala que eles provaram, né, do dom do Espírito. Isso é irrevogável, a pessoa não perde isso porque ele diz, como se tivesse desviado, mas subentende que ele experimentou, ele conheceu, mas o coração dele não estava entregue àquilo, né? Isso não quer dizer que ele não tem em algum momento, eu acho, em algum momento da vida dele, se convencido de que aquele era o caminho. Exato, né? Os termos que são usados, pode completar, desculpa. Mas aí entra uma outra questão. Teve novo nascimento? Os termos aqui não asseguram isso. Pois é. Quer dizer, os termos aqui foram iluminados. Gente, um descrente pode ser iluminado pelo Espírito Santo? Não. Pode. Como que um descrente? Vou fazer uma separação: graça especial e graça comum. Graça especial, pessoas que são regeneradas, seladas pelo Espírito Santo de Deus, são geradas novamente, novo nascimento. Mas Deus pode agir através de uma pessoa que não é convertida. Ela pode receber iluminação do Espírito Santo de Deus, mas isso não quer dizer que o Espírito Santo de Deus está dentro dela. Se a gente fosse... Você entendeu? Já houve casos de eu conhecer a palavra, eu estar desviado e uma pessoa mundana me clarear a ideia e falar: ô jumenta, vai lá que tá errado. Entendeu? Não usou essas palavras, sim, entendeu? Mas foi o que eu entendi. Uma pessoa do mundo fez eu voltar. Sim, sim. Aqui, o 2 Pedro falou sobre ela. É verdade. Gente, escuta. O rei Nabucodonosor era convertido?
os reis lá da Babilônia. Deus usou o ímpio muitas vezes para abençoar o rei Dário, o rei Ciro. Então assim, iluminação é diferente de regeneração, é diferente de selo. A palavra que Efésios 1,14 diz que aqueles que ouviram e creram no Evangelho foram selados com o Espírito Santo. Se ele tivesse falado assim, uma vez que aqueles que foram selados com o Espírito Santo, é impossível, perdeu salvação. Mas aqueles que foram iluminados, olha os termos que ele usa, foram iluminados, provaram, se tornaram participantes. São expressões que a Bíblia, quando vai falar de um salvo, não usa. A Bíblia fala sobre selo, a Bíblia fala sobre regeneração, a Bíblia fala sobre conversão. Ele não usa esses termos. É possível que aqui são pessoas que chegaram muito perto, pessoas que, como você falou, expulsaram demônios, pessoas que pregaram o Evangelho, pessoas que fizeram milagres no nome de Jesus, provaram os poderes do mundo vindouro, foi algo espetacular, mas que negaram. Tem isso na Bíblia, gente? Jesus falou sobre isso. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Em teu nome, Senhor, pregamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos milagres e maravilhas. Eu vos direi naquele dia: apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Judas caminhou com Jesus. Gente, quem disse que Judas não expulsou demônio? Quem disse que Judas não fez milagres no nome de Jesus? Pois é, sim, mas quem disse que essas pessoas que é impossível de serem levadas novamente ao arrependimento não foram predestinadas para isso também? Pessoas que negam, pessoas que não querem saber de... Não é um fato, não é ser enredado, como lá em 2 Pedro 2, não é se desviar da fé. Tem pessoas que se desviam da fé. Você vai conversar com elas e falar assim: não, eu sei que eu estou errado, eu sei que eu preciso voltar. Você acredita em Jesus? Acredito, claro, eu sei, eu estou errada. Mas tem pessoas que é nesse caso aqui, que apostatam, elas crucificam Jesus de novo. Você vai conversar com Jesus? Para de perder tempo com isso, gente. Jesus, quem é Jesus? Não acredito mais, balela. Apostasia, negaram essas pessoas. Segundo o texto aqui, é impossível de trazê-las novamente ao arrependimento. Não é que elas se desviaram, elas negaram e falam mal de Jesus. Qual que é a blasfêmia do Espírito Santo em Mateus 12? Jesus expulsou um demônio. O que o fariseu falou? Não é que eles não criam em Jesus, eles não só não criam, mas como falou que quem expulsou foi Beelzebu, príncipe dos demônios, o chefe dos demônios. Rejeição, apostasia. Pessoas que andaram muito tempo com Jesus, mas que hoje, infelizmente, não querem e não acreditam mais na pessoa de Jesus, negam a obra de Jesus Cristo. Tá bom? Então a conclusão que eu chego, pastor: infelizmente essas pessoas provaram, se tornaram participantes, foram iluminadas, mas nunca foram salvas, nunca foram regeneradas, seladas, convertidas pelo Espírito Santo de Deus, tá? Eu não vou continuar lendo o texto não, mas se você continuar lendo o capítulo 7, ele vai falar sobre frutos. Se você continuar lendo o capítulo 9, ele vai falar sobre as coisas concernentes à salvação, que ele não falou para esse pessoal. Contexto também é importante, tá? Para finalizar, eu encerro com esse versículo, tá? De 1 João, capítulo 2, verso de número 19. Eu creio que o salvo... Alessandra, você me falou aquele dia, né? Eu falei assim para você: um bom sinal é que você está aqui até hoje. Lembra que você falou dos teus altos e baixos? Primeiro dia, eu falei assim: não,
O fato de você estar aqui até hoje é um bom sinal, porque eu acredito que o salvo, quando ele ouve as exortações, os alertas que a palavra de Deus diz, por exemplo, aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar, perseverar, perseverar. Não somos salvos pela perseverança, somos salvos pela fé, mas a perseverança dos santos é a maior evidência de alguém que foi salvo. E aí, eu vou ler o texto que você fala, 1 João 2:19. Muitas pessoas estavam abandonando a fé, no contexto que ele está dizendo. E aí ele diz, no verso 19: eles saíram de nosso meio, mas na verdade nunca foram dos nossos, do contrário, teriam permanecido conosco. Quando saíram, mostraram que não eram dos nossos. Estava aqui, cantou com a gente, pregou com a gente, tomou ceia com a gente, saíram, estava aqui. Na verdade, o texto diz, gente, nunca foram dos nossos. Tem gente que sai e volta. Perseverança dos santos. O filho pródigo não deixou de ser filho, saiu mas voltou. A ovelha perdida, saiu mas voltou. Mas tem uns que saem e não quer saber, não quer ouvir mais. Estava aqui, provaram, foram iluminados, se tornaram participantes. Saíram. Mas por que saiu? E nunca mais voltou? Porque na verdade nunca foram dos nossos. Alessandra, se eu sou regenerada. É o que Pedro disse no primeiro capítulo: busque confirmar a sua eleição a cada dia. Se você é salvo, a segurança da salvação você tem, mas talvez a certeza, desliga a câmera aí. A certeza talvez seja, Alessandro, não queria falar isso publicamente, mas você perguntou, por causa das inconstâncias, tá? Permaneça constante, firme, abundante, tá? Talvez a incerteza por causa disso. Não é sentimento. Sim. Sim. Amém. Amém. Amém, amados? Consegui finalizar o que eu pretendia. Me perdoa pelo horário, tá bom? Se alguém ainda continua com dúvida, a gente pode marcar um café, uma tarde, a gente sentar e conversar mais sobre o assunto, tá bom? Eu vou orar pelos irmãos aqui, já vou orar também, viu, Jane? Pelos pedidos, se houve algum pedido na internet, já vou orar também para a gente poder finalizar, tá? Deus, no nome de Jesus nós queremos agradecer ao Senhor, ó Pai, por esse tempo tão precioso, onde nós pudemos estudar a Tua Palavra, Senhor. Tenho certeza que foram momentos edificantes para as nossas vidas, e que o Senhor, a cada um de nós, possa realizar, completar a obra que o Senhor iniciou em nossas vidas. Deus, eu oro pela necessidade de cada um dos Teus filhos e filhas. Talvez hajam pedidos aqui de oração nessa noite. Eu coloco a vida, a necessidade de cada uma dessas pessoas que carecem de oração, ó Deus, que estão vivendo problemas, dificuldades, que o Senhor possa visitá-los nessa noite, levando cura, restauração, libertação, salvação, fazendo a obra conforme a Tua vontade, ó Pai. Obrigado, nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém? Deus abençoe a vida de vocês, vão em paz, em nome de Jesus.